Ele vai falar dos dons como um todo. Diferentes dons. Segundo a graça. Então, o dom ele é utilizado segundo a graça. É pela graça. Amém? Segundo a graça que nos é dada. Qual é a graça que nos foi dada? Qual é a graça que nos foi dada? Isso. Nós fomos salvos pela graça. Tá bem? Então, porque somos salvos, temos que usar os dons porque somos salvos. Olha só. De maneira que tendo diferentes dons segundo a graça. Tá bem? Se é profecia, seja usado conforme a medida da fé. Então, nós falamos um pouquinho sobre a medida da fé também. E para a gente finalizar esses dois itens que nós falamos nas últimas aulas, os dons de línguas, nós falamos no Línguas Estranhas, eu não sei se eu comentei com vocês, que no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, capítulo 5, o dom de línguas estranhas, ele foi escrito na parede. Foi. Quando aparece o dedo e escreve aquilo foi o dom de línguas escrito. Em Daniel capítulo 5. E aí então lembra os grandes sábios da Babilônia que foram chamados ali? Não conseguiram porque não tinham a revelação. E aí então foi-se buscar Daniel, por mais que seja no capítulo 5 essa passagem, Daniel já era velho, já era no final da vida dele. Então foram buscar Daniel, e aí ele interpretou o dom de línguas que foi escrito na parede. Tá bem? Pelo dedo de Deus, exatamente. Então, a interpretação de línguas vem para justamente isso, para edificar o reino, para edificar a igreja. Porque fala-se em língua, lembra? Agora você corre lá 1 Coríntios para você ver. Marca aí Romanos e vai em 1 Coríntios 14. Se a gente junta o que aconteceu em Daniel capítulo 5 com o que tem que acontecer na igreja hoje, preste atenção. Foi Deus que escreveu na parede? Sim. Amém ou não amém? Amém. Foi Deus que escreveu na parede. Amém. Quando fala assim língua na igreja, é Deus que fala? Sim, do Espírito Santo. Só que o que foi importante acontecer em Daniel? Capítulo 5. Foi importante que alguém traz para a igreja. Todos acharam 1 Coríntios 14? Verso 26. 1 Coríntios 14, 26. Quem pode ler? 26, 27 e 28. Fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tá vendo? Então, aquilo que a gente falou. Quando fala-se a língua, tem que se ter um intérprete. Nem que o intérprete seja você mesmo. Olha só. Mas se não houver intérprete, que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, tem que se ter um intérprete, pelo menos que seja você mesmo. Então, quando você ora a Deus e pede a Deus que fale em língua, também quando começar a falar em língua, tem que pedir para que também a interprete.
Pelo menos a sua. Porque quando Deus escreve na parede, lá em Daniel capítulo 5, é necessário que alguém... E aí vai até Daniel, chamar Daniel para interpretar aquilo que foi escrito. Está conseguindo pegar? Então, quando você está na igreja, é necessário que ela seja edificada. Amém. Então, se fala-se em língua na igreja, tem pessoas que não entendem. Se elas não entendem, elas não são edificadas. Por isso que Paulo vai dizer, então fale só com você mesmo. Está conseguindo compreender? Olha só, presta atenção. O que acontece geralmente? Como que vem a mensagem? Como que vem a mensagem? Então, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa começa a falar qualquer língua estranha, seja lá o que for, então ela vai falar. Ela fala servo, isso em língua, tá bem? Ela fala caminho, ela fala porta, ela não sabe que ela está dizendo isso, tá bem? E ela fala azeite. Então a pessoa está ali falando em língua estranha, amém ou não amém? Amém. Ela falou em língua estranha. Ela não sabe o que ela disse. Conforme a medida de... Fé. O que é que vem? A mensagem vai ser decodificada. Servo mais caminho, mais porta, mais azeite, certo? Na cabeça do intérprete, vai ser servo, no fim do caminho haverá uma porta e você será ungido. Foi claro? Um exemplo, né? Sim, um exemplo. Estou dizendo um exemplo. É assim que a mensagem vem. E é assim que o intérprete a interpreta. A mensagem vem no intérprete assim, codificada. Porque é uma soma, pera aí, irmão, é uma soma da medida de fé. Então Deus usa o servo mais do que o servo acha que é usado. Pode falar, irmão. Mas a mensagem que o cérebro interpreta escuta uma voz audível ou é um sentir no seu Na mente da pessoa. Por quê? Lembra que a gente falou? Por isso que eu expliquei para vocês já não se lembram mais. Sai. O homem é espírito humano, o homem é corpo, o homem é alma. Entre a alma e o corpo está... Entre a alma e o corpo. Deixa-me ir às cábulas. Entre a alma e o corpo está o... Coração. O coração. E entre o espírito humano e o corpo está... A mente. Muito bem. Nem sei como desenhar a mente. Vou desenhar um cérebrozinho assim. Então, isso, muito bem. Então, lembra que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a espada do Espírito é mais afiada que espada de dois gumes e pode atravessar juntas e medulas, ou seja, ela atravessa juntas e medulas e aí ela passa bem aqui. Ela passa, a espada do Espírito alcança aqui. Ela alcança o Coração. e ela alcança a... Mente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele entra por onde? Ele está aqui no espírito humano. Lembra que eu fiz o desenho do espírito humano? Que ele
sem o Espírito Santo ele é só metade? Então, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele ocupa essa outra metade. E aí agora o espírito humano está completo. Porque o espírito humano, sem o Espírito de Deus, é incompleto. Amém? Nós nascemos com o espírito humano incompleto para podermos receber o Espírito Santo de Deus nele e completá-lo. Amém? Amém. Isso é a nova criatura. Por isso que é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram. É uma nova criatura, porque a criatura antiga tem o espírito incompleto. Aí agora o Espírito Santo de Deus completa o teu espírito e agora você é uma nova criatura. Amém ou amém? Amém. O Espírito de Deus, ele fala onde? Não na mente. Ele não vai falar no coração, porque a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai falar sempre na mente. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: Por isso que Satanás ataca a nossa mente. na mente. Os pensamentos. É no pensamento. Por quê? É na mente que você toma as decisões. Exato. É na mente que você toma, é pela sua mente que você vai tomar as decisões. Mas Satanás não sabe o que nós pensamos, não sabe. Tenta-nos, Olha aqui, não é? olha aqui. Lembra da passagem do semeador? Que saiu a semear? Quando ele lança a semente, aquela que cai fora do caminho, Não dá fruto. não dá fruto por quê? Porque a terra O Satanás vem e rouba. aquilo que você não entende, ele te rouba. Então, presta atenção. Quando o pregador está pregando aqui, agora vocês vão começar a entender os tiques que eu tenho. Que eu estou pregando aqui e o Vitinho está entrando ali, está correndo para cá e eu, olha aqui, você está aí, olha aqui, para você não perder a semente que está sendo lançada. Mas aí você está preocupado com o Vitinho que está entrando, você está preocupado com a roupa da irmã, você está preocupado se a outra já levantou. Ele está te roubando a semente que está sendo lançada do altar. Porque aquilo não entra, você não compreende. Por quê? Porque eu estou te explicando uma coisa, você está aqui, daqui a pouco você olhou para lá. Daqui a pouco você olha para cá, daqui a pouco você vai entender a mensagem? Não vai entender. Como você não entende a mensagem, na tua mente, ele rouba. É por isso que na segunda-feira você não lembra do que foi dito. No domingo. Se alguém chegar para você na segunda-feira e te perguntar sobre o que foi dito, qual foi a mensagem pregada ontem? Não lembro, porque Satanás te roubou. Ele te roubou a mensagem. É por isso que você tem que estar atento. Você tem que estar focado. Se tiver que fazer xixi, faz xixi antes. Se tiver que tomar água, traz a garrafa para cá. Você tem que estar atento. Porque um desvio que você der e não entender a mensagem, Satanás te rouba ela. Não é que você... ele não... Se você entender a mensagem, ele não te rouba. Ele te rouba se você não entendê-la. Está conseguindo compreender? Olha o que Jesus disse, presta atenção. Abre lá comigo no livro de Mateus. Sim. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Todos acharam Mateus? Amém. Capítulo 13. Então, você conhece a passagem. Jesus vai contar a parábola. Depois ele vai explicar para os discípulos a parábola. Olha o que ele disse. Versículo 17. Porque em verdade,
A verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, quando você não entende na tua mente aquilo que pode mudar o teu... Aqui, esta versão fala assim, pastor. Porque arrebata o que foi semeado no seu coração. Você está entendendo? Por quê? Porque a mensagem vem pelo Espírito, a tua mente filtra, compreende, ela entra no teu coração e muda o teu caráter. Porque aquilo que você é a tua alma. Você está vendo? É como um filtro. A mensagem vem do céu, passa pelo Espírito Santo. Na tua mente ela é compreendida. Passa pelo seu corpo até na junta aqui, alcança o seu coração e muda o teu caráter. Isso 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, até Jesus voltar. Glória a Deus. Ou até você morrer. Agora, você vem no culto e nunca... E ela sempre fica interrompida aqui. Por isso é que o Salmo de Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para eu não... Ele ouviu a mensagem, ela foi captada pela mente, ela foi para o coração. Foi. Ele guarda. E ele guarda dentro dele. Amém. Porque, aí fala aquilo que Tiago diz. Tiago vai dizer: recebei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertada, que pode salvar a vossa alma. Ou seja, ela vai ter a transformação do teu entendimento, porque ela passou por todo o seu ser. É por isso que capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela alcança juntas e medulas. Ela alcança onde tiver que alcançar. Não. A alma. Mas nós já falamos sobre isso. Os 3 estágios da renovação do homem. O homem ele é redimido nos 3 estágios do seu ser. Ele tem o seu espírito vivificado quando recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua existência. Ele tem o corpo, vai ter um corpo transformado no dia da ressurreição e vai ter a renovação do teu entendimento, que é a mudança no teu caráter. A salvação de Jesus Cristo alcança as 3 áreas do ser humano. Tá bem? Então, é assim que funciona. Só que quando você não presta atenção, por isso que também depende de você. Tá conseguindo pegar? A gente espiritualiza algumas coisas que não temos que espiritualizar. Porque você acha que você vem aqui sentar aqui e ficar olhando para cima, você está sendo abençoado. Não tá, porque você só vai ser abençoado. O serviço só vai ser completo se você compreender. Você tem que entender a mensagem. Que aí ela vai alcançar o teu coração e vai mudar a tua alma. E aí então você vai ter o teu caráter transformado. Por que você tem pessoas, presta atenção, por que tem pessoas que ficam na igreja a vida toda e não muda? Nunca entendi a mensagem, irmã. Porque elas vêm para a igreja, elas estão preocupadas com a roupa da irmã, estão preocupadas com se o pastor é brasileiro, ou se é português, ou se é inglês, ou se é americano. Ah, não gosto desse sotaque. Ah, mas essa luz da igreja não está assim. Ah, porque esse piso está sujo. Ah, porque eu estou com sede. Elas nunca entendem a mensagem. Então elas nunca têm o seu caráter renovado, transformado. Falei sobre isso domingo. São frequentadores de culto. Jesus não chamou frequentadores de culto. Jesus quer te transformar. Ele quer transformar o teu entendimento. Ele quer transformar a tua alma. Ele quer fazer... E a palavra de Deus tem poder para isso. Para transformar você. Para mudar você. Para você ser uma pessoa melhor. Só que você, quando está aqui e tem a oportunidade de ser mudado, não quer. Você está preocupado com tudo.
menos com aquilo que você deveria estar. Você é igual Marta. E ele disse, olha o que ele disse para Marta. Melhor foi Maria. Maria estava onde? Aos meus pés, me ouvindo, aprendendo, tendo teu coração. E a Marta estava lá, não sei, essa cadeira não está legal, e não gostei, essa guitarra, esse louvor está muito alto, esse microfone está muito ruim, não sei o que, ela não entende nada da mensagem. E vai por mim, irmão, a igreja está cheia de gente assim. Está cheia de gente assim. A hora da mensagem, olha aqui, nós viemos no culto, no domingo, na quarta, enfim, quando a gente vem num culto de louvor e adoração, a gente vem para cultuar. Então a gente vem para entregar. Então, não sei se você já percebeu, a liturgia do culto, ele é sempre entrega. Você vem para entregar. Sempre. Então você chega, a primeira coisa que você faz, você entrega a comunhão com os teus irmãos. Aí você entrega uma oração que você vai ali e se coloca aos pés do Senhor e agradece por mais uma oportunidade de estar no culto. Ou seja, você é grato. Aí você louva, ou seja, você entrega. Aí você vai entregar a adoração. Você vai entregar louvor. Amém ou não amém? Aí depois, algumas igrejas, enfim, aqui não, mas algumas igrejas aí tem a hora do testemunho. Aí alguém vai dar uma palavra de testemunho, mais gratidão. Aí você tem a hora da oferta, que agora você vai entregar a sua oferta. Você percebe? 90% do culto é entrega. É nós entregando. Porque nós viemos aqui justamente para isso. Para entregar. O culto significa isso. Cultuar significa dar, oferecer. Nos 10%, nos 15%, nos 20% que é a hora de Deus falar, é a hora que você quer ir fazer xixi, é a hora que você quer olhar para a parede está suja, é a hora que você quer... Vocês estão conseguindo compreender? Aí você não muda, não muda, não avança, não é nova, não é renovada, não vai ser mesmo, não vai ser mesmo. Isso é uma coisa que a igreja tem que compreender. A hora da palavra não é porque a hora da palavra não é a mais importante do culto. Todo o culto é importante. Amém. Todo ele é importante. A diferença é que na hora da palavra, Deus vai dar uma porçãozinha daquilo para você. Em vez de dar, receber. Exato. É como na escola secular. O aluno, para ele aprender, tem que sentar e ouvir o professor. Sim. Se ele se distrair, ele perde o foco. Ele não consegue aprender, e depois ele volta falando, professor, o que foi que você falou? Exato. Ele não estava prestando atenção, ele não estava atento ao que estava sendo falado, ensinado. Né? Então, assim também eu vejo. Exato, mas é isso mesmo. Só que mais profundo do que o ensinamento básico, quando você não entende, você sofre com isso. Você sofre muito mais do que a falta do entendimento. Porque a falta do entendimento, tudo bem, foi só uma palavra que você não ouviu, que você perdeu, que você não compreendeu. Eu nem gosto mesmo tanto desse pastor aí, nem gosto tanto das mensagens dele. Ok, mas o problema não é esse. O problema é que você não entender a mensagem, você não é edificado, você não é transformado, você não é renovado. Aquela palavra que tem poder para te mudar, não vai mudar você. Esse que é o grande prejuízo. Olha Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele no mesmo contexto que nós estamos falando, só que um pouco antes ele vai falar sobre isso. Todos acharam? Romanos 12, eu tinha falado para você marcar aí, que a gente ia voltar para ele. Marca com a sua fitinha
Sua Bíblia tem fitinha? De setinha assim? Não? A sua Bíblia não tem fitinha de cetim? Isso, marca com ela aí. Deixa marcado Romanos 12 e deixa marcado 1 Coríntios 12, que a gente vai ficar usando bastante esses dois. Mas agora é 2 ou 12? 12. 12. Romanos 12, 2. Ou então pega um papelzinho. A minha Bíblia às vezes tem papelzinho dentro também, que eu deixo para ajudar a marcar. Ah, essa aqui, olha aqui o papelzinho. Tem um papelzinho aqui para ajudar a marcar, tá vendo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Olha lá, ó, a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, você tem que ter renovação de entendimento. Se você não for renovado, você não vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas antes sejais transformados pela renovação da vossa mente. Tem algumas Bíblias que está escrito mente. Na sua Bíblia está escrito mente? Pela renovação do vosso entendimento. Tem alguma Bíblia aí que está escrito mente? Não? Entendimento? Entendimento? Tem algumas que estão escrito mente. Tá bem? Então, voltando aqui. A mensagem vem para o intérprete. Para o intérprete. Ela vem assim. A pessoa fala lá. E o intérprete, o Espírito Santo coloca na mente dele, traduz, entre aspas, na mente dele isso. Amém? As palavras: servo, caminho, porta, azeite. Segundo a medida de fé do intérprete, que ele vai codificar e vai transformar isso numa mensagem. O intérprete vai entender que a mensagem, na verdade, é: servo, no fim do caminho há uma porta onde você será ungido. Essa é a mensagem. Geralmente, quando há a interpretação da profecia, quem vai interpretar diz assim diz o Senhor. Sim. Aí a igreja fica... Então ele recebe isso e codifica segundo a medida de fé nisso. E às vezes é essa mensagem que alguém lá do outro lado da igreja está precisando ouvir. Amém? Vou usar o meu exemplo mais ou menos como isso. Então tem alguém ali, de repente alguém que está precisando de uma unção, alguém que está precisando de um reconhecimento ministerial, de repente está vindo de outra igreja. Tá vendo? E está precisando de uma mensagem dessa, alguém fala em línguas lá do outro lado do salão, e alguém interpreta lá do outro lado do salão, e essa pessoa recebe a mensagem para ela. Ok? Olha lá, porque o dom de interpretação de línguas edifica a igreja. Amém ou não amém? Amém. E os dons de revelação e os dons de
saber. Vamos entrar neles então. Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Estava só recapitulando, amém ou não amém? Amém. Só para poder fechar de uma vez por todas aí os dons de inspiração, que eu achei que a gente tinha falado um pouco sobre isso. Agora você entende por que eu tive que te explicar isso aqui, antes, lá no comecinho, alguns meses atrás. Muito bem. Então, nenhuma dúvida, né? Podemos avançar. O primeiro que eu quero falar sobre o discernimento de espíritos. É no plural, tá? Volta lá agora, 1 Coríntios 12. Eu vou colocar ali que é no plural. Todos acharam? Versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, para te contextualizar, lá no Novo Testamento, no início da igreja primitiva, muitos falsos profetas estavam causando muita confusão na igreja primitiva. Por quê? Porque espíritos malignos usavam pessoas para confundir a igreja com doutrinas de espíritos, com falsas doutrinas, com falsas revelações. Amém ou não amém? Isso estava causando um problemão para a igreja. Que a igreja estava caminhando para vários lados. Então, uma igreja ia para um lado, aquela doutrina, porque a igreja, eu não sei você, mas às vezes a gente acha que a igreja é primitiva. Como a gente fala igreja primitiva, a gente acha que é uma igreja só, né? Que era a igreja dos apóstolos. Não. No Novo Testamento, várias igrejas começaram a ser plantadas, amém? Várias congregações. Então e outra, em várias nações. Então você tinha a igreja. Uma igreja evangélica, um exemplo, para contextualizar, né? Transliterando para os dias. Então você tinha uma igreja evangélica começando. Você tinha uma em Jerusalém, em Israel. Você tinha uma em Roma, na Itália. Você tinha na Turquia. Você tinha na Grécia. Em vários países tinham igrejas diferentes. Só que não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha telefone, não tinha internet. Você conseguiu compreender? Então, olha aqui para mim. Num povo que para ele tudo é novo. Tudo é novo. Uma doutrina nova, algo novo. Por exemplo, a ressurreição, olha aqui para mim. Hoje, ressurreição já é algo um pouco de entendimento assim, pouco aceitável. Tanto é que você vê muitas outras doutrinas, outras religiões, não ensinam a ressurreição. Por exemplo, o Espiritismo, ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar a reencarnação. Ou seja, a pessoa morre, depois que ela morre, o espírito dela encarna numa outra vida, numa outra pessoa, num cão, num gato, numa planta, enfim, conforme a vida que ela levou para ela ir evoluindo, etc. e tal. Então, a maioria das religiões não acredita na ressurreição nos dias de hoje. Naquele tempo, menos ainda. Preste atenção, como que eram as coisas difíceis naquele tempo. Porque a doutrina da ressurreição era desacreditada pelos grandes pensadores e filósofos de sua época. Qual que eram os grandes pensadores daquela época?
pós-Jesus, início da igreja? Os gregos. E dentro da filosofia grega, a ressurreição é quase que motivo de chacota, de piada. Por isso que quando Paulo vai pregar lá em Atenas, lembra que eu contei? Ele fala sobre ressurreição lá junto daqueles filósofos, pensadores, ele sai de lá totalmente desacreditado. Por quê? A doutrina da ressurreição era algo muito, muito pobre. Ninguém acreditava naquilo. Como poucas pessoas acreditam hoje. Mas para nós é muito fácil de acreditar, mas naquela época não. Então, tenta imaginar uma doutrina nova que defendia algo que era quase que 100% contrário às pessoas que estavam ali. Tudo novo. Paulo, lembra que eu falei da teologia sistemática, que ele sistematizou a teologia para que nós entendêssemos o processo. Então, ele não estava em todos os lugares. Então, ele ia lá em Corinto, que era uma cidade, na igreja de Corinto, e ficava lá, não sei, 3 meses, ensinando a igreja. Depois ele saía de Corinto e voltava para Israel. Nunca mais voltava lá. Então aquela igreja, aquelas pessoas, com uma fé completamente nova, sem nenhum tipo de direcionamento, sem nenhum tipo de doutrina, sem nenhum tipo de teologia sistematizada. Hoje nós temos a Bíblia toda dividida aqui, bonitinha para nós. Naquela época não existia nada disso. Então, também por isso que as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Porque era necessário. Era necessário que o Espírito Santo enchesse aquelas pessoas de uma maneira tão poderosa para que elas pudessem continuar firmes na caminhada, porque senão elas tenderiam a se desviar. Porque era tudo muito rudimentar ainda. Então o que Satanás começou a fazer? Preste atenção. Como o Espírito Santo era muito forte na igreja, nós estamos estudando isso há quantos meses já? A igreja de Corinto era cheia dos dons. Como o agir do Espírito Santo, como a manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva era muito grande, o que Satanás tem que fazer? Eu tenho que mudar o pensamento deles com outras doutrinas, com outras revelações, com outras palavras, para que eles se desviem dos caminhos. Então surgiam muitos falsos profetas, profetisas, curandeiros, milagreiros. E aí surge-se a necessidade da... Paulo percebeu isso. Então aí Paulo vai dizer para eles, então vocês precisam discernir o espírito que está por detrás da letra, ou seja, o espírito que está por detrás da escritura, da doutrina, e por detrás da pessoa, e por detrás da mensagem, e por detrás disso que vocês precisam discerni-lo, para saber se essa mensagem vem de Deus ou não. Está conseguindo pegar? Mas nessa altura o Espírito Santo habitava nele. Sim, sim. O Espírito Santo, lembra que a gente falou? O Espírito Santo passa a habitar no ser humano a partir do Pentecostes. Não. Pentecostes, Atos 2. A partir do Pentecostes. Então, a partir do... Por quê? Quando Cristo é alçado... Jesus disse que o Pai enviaria o Consolador. Só que o Espírito Santo só poderia vir depois que Jesus fosse glorificado. Então, quando Jesus sobe aos céus em Atos 1, ele sobe, acontece toda aquela história que nós já falamos, quem é este que vem da glória? Quem é este que vem de Sião com as vestes salpicadas? Lembra? Então ele entra, aí nós lemos os textos, a visão de Daniel, eis que foram postos uns tronos, e um que estava sentado do lado do trono. Lembra que eu fiz até aqui, que Daniel estava vendo daqui, lembra? E João, lá no Apocalipse, estava vendo daqui, lembra? Eles estavam vendo 2 visões diferentes da mesma cena. Então, essa é a glorificação de Jesus. Então, isso tudo, enquanto isso tudo está acontecendo no céu, isso não acontece assim. Gente, olha aqui para mim. Pensa.
no que foi a glorificação de Jesus no céu. O evento que foi aquilo. A gente não consegue. O evento que foi a glorificação de Jesus no céu. Foi um evento tremendo. Eu não tenho dúvida que acho que foi o maior evento que o céu já teve. Porque quando Jesus sobe, os anjos não sabiam que ele era Deus. Os anjos não sabiam nem como adorá-lo. Eu vou falar de novo. Lá no céu, quando Jesus é glorificado, os seres espirituais, os seres celestiais, não sabiam como adorá-lo. Eu vi que eu vou te mostrar. Eu já te mostrei, mas vou mostrar de novo. Vou te mostrar de novo porque você não lembra. Você devia lembrar. Olha aqui. Os seres espirituais, eles não sabiam. Primeiro, eles não sabiam que Jesus era Deus. Eles não sabiam que Jesus seria coroado. Ele era um mistério escondido. Eles não sabiam que ia ter trono. Eles não sabiam. E aí, quando isso tudo acontece, é o evento. É um evento tremendo que aconteceu ali. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo no Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, preste atenção. Apocalipse, lá no finzinho. Capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. E quando os animais, olha aqui, presta atenção. E quando os animais davam glória, o que os animais davam? Glória, Olha aqui, vou anotar aqui. Então os animais davam glória, honra, ação de graças, honra e ação de graças. Amém? ao que estava sentado. Então, esses são. Sabia a tampa verde, achando que ia sair cor verde, saiu a cor azul. Aqui são os animais, amém? Agora lá, verso 10. E os 24 anciãos, aqui, vou colocar aqui embaixo. Os 24 anciãos são outros seres. São outros seres. Eles davam o quê? Versículo 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do trono, prostravam-se diante daquele que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono e diziam: digno é, Senhor, de receber glória, Honra e poder. olha lá, olha lá. Vamos devagarzinho aqui para você compreender. Os 24 anciãos davam a ele glória, honra e poder. Amém ou não amém? Animais daram glória, honra e ação de graças. E os 24 anciãos, glória, honra e poder. Pula um capítulo para frente aí, olha só. Capítulo 5. Não queria perder aqui.
Preste atenção, olha, isso aqui é poderoso. Então repita comigo aí. Vamos lá. Os 4 animais Os animais, davam glória, eles deram glória, honra e ação de graças. Os 24 anciãos, olha lá, os 24 anciãos davam glória, honra e poder. Ó, essa era a adoração no céu. Capítulo 5. Presta atenção. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Isso aqui, os animais ofereceram para o... No capítulo 4 foi para o pai. Para o ancião, foi para o pai. Amém? Olha lá. Prostravam-se os que estavam sentados sobre o trono. Só estava o trono do pai. Porque olha só, no versículo 8 ele vai dizer... No capítulo 4, versículo 8, os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, dizendo, santo, 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 que era, que é, que há de vir. Amém? Agora, capítulo 5. Agora eles vão dizer, no versículo 8, capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado lido os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Então agora, eles estão para o... Vou juntar aqui, tá? Ó. Agora eles vão falar para o Cordeiro. Tá bem? Agora para o Cordeiro. E, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Olha, esse é agora para o Cordeiro. E com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, nação e povo. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha aqui, ó. Reinaremos sobre a terra. Ninguém vai morar no céu e ficar voando no céu. É sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Olha aqui. Agora são anjos. Cadê? Animais. Aqui. Vamos colocar aqui agora. Anjos. Tem outra classe. Anjos. Aqui. Vou meter os anjos aqui. Ó. Isso. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, todos eles diziam, para o Cordeiro, inclusive os anjos, vou passar para cá também os anjos. O que eles diziam para o Cordeiro? Então vamos lá. Digno de receber poder. Que mais? Riqueza. É lá, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. E ação de graças. Certo? O que tá, olha aqui, presta atenção, vou explicar para você o que está se passando aqui. Durante esse evento que foi a glorificação de Jesus, alguns seres glorificavam o Pai com glória, honra, glória, aqui em cima, tá vendo? E alguns outros seres glorificavam o Filho, o Cordeiro, tá vendo? O que estava acontecendo ali? Eles já não estavam sabendo de mais nada. Não sabia se dava honra, não sabia se dava glória, não sabia se adorava o Pai, não sabia se adorava o Cordeiro, porque era uma coisa, era um evento. Só que isso tudo se resume aqui agora, lá.
os seres espirituais, os seres celestiais, animais, anciãos e anjos. Eu vou pagar o anjo dali. Vou colocar os anjos aqui junto com essa classe aqui, porque eles são celestiais. E os anjos, tá bem? Ou seja, no evento da glorificação de Jesus, estava a bênção ou não estava? Estava a bênção. Era só santo, 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 e digno, e glória. Só que ninguém sabia como adorar. Se era com glória, honra e ação de graças, se era com glória, com honra e poder, se adorava o Pai, se adorava o Cordeiro, se adorava com poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de... Ninguém sabia como adorar, porque era um evento novo. Isso, porque era um evento novo. Só que aí, precisava resolver isso de uma vez por todas. Quem é que resolveu? Versículo 13. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas Ações de graças, ações de graças, honra, ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. e poder. O que está escrito depois? Para todos sempre. Embaixo. E os 4 animais diziam amém. Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. O que eu aprendo com isso? Nós decidimos que resolvemos esse problema. Adora o Pai, adora o Filho, é com honra, é com graça, é com riqueza. O que é? A criatura disse: não, nós vamos adorar ao Pai e ao Cordeiro. E vamos adorá-los com o quê? São graças, glória. E os 24 anciãos disseram? Os animais disseram amém. E os 24 anciãos prostraram-se. A criatura decidiu. A criatura decidiu. Resolveu o problema. Amém ou não amém? Tá aí. É forte isso. Era a criação que sabia como adorar. É a criação que sabe como adorar a Deus. É a criação que sabe que tem que adorar o Pai, que tem que adorar o Cordeiro pelo que ele fez, porque ele morreu, porque ele é o advogado da criatura. É da criação. Jesus é o advogado da criação. Ele que intercede por nós diante do Pai. Tenho uma dúvida. Pergunte. Quem são esses 4 animais? Aí, hoje não dá. Hoje não dá. São seres espirituais. Nós falamos sobre isso um dia. São seres espirituais. Porque a gente acha que só por cima, tá? Porque eu não posso entrar nessa seara agora. Senão a gente não para nunca mais. A gente acha que seres espirituais são anjos e anjos são seres espirituais e só tem anjo e tudo é anjo. Mas no céu, tem anjos e todas as suas, querubins e serafins e todos eles, tá bem? Arcanjos e etc. Vou colocar aqui etc. No céu tem cavalo. No céu tem animais.
Mas não é o seu gatinho, nem o seu cachorrinho. Já falei que ele não vai para lá. Não leve a mal. Não leve a mal. Obviamente. Não leve a mal. Ele não vai para lá, né? Tem animais. São seres espirituais. Tem muita coisa lá. Isso daqui a gente fala outro dia. É tudo espiritual. Eles são seres espirituais. Não tem um corpo. Não, são espírito. São espíritos. Então, tem os anciãos aqui, tem os anciãos. Ou seja, não são animais de quatro patas. Não é pet. Tá bem? São seres espirituais. Com funções, com propósitos. Cada um vive para uma coisa, cada um tem uma função. Você está conseguindo ver? Só que isso aqui a gente tem que, começar do zero e estudar só isso para poder te mostrar os textos, enfim. E no milênio vai ser assim, nós vamos interagir com esses seres na eternidade. Amém? Amém. Esses aqui vão nos servir. A Bíblia diz que os anjos foram criados para nos servir. Quer na terra, quer no céu. Amém? A gente aqui não sabe. São seres espirituais, enfim, são outras coisas. O Apocalipse está cheio disso, né? Às vezes a gente acha que não existem, enfim. Tem cavalos, tem visões, tem cavalos, carruagens, tem muita coisa lá. Mas a gente fala sobre isso outro dia. Amém ou não amém? Então, por que a gente entrou nisso? Por que a gente entrou nisso? Por que a gente foi parar aqui nesse... Oi? Foi por causa de Paulo dizer que eles tinham que discernir, portanto, quem vinha com palavras por causa dos falsos. Isso. Então, nós tínhamos ali falsos profetas implantando, colocando na igreja falsas doutrinas de coisas que as pessoas não sabiam. Era uma igreja que estava começando. Uma igreja que não tinha tanto acesso, não tinha Bíblia, gente. Pensa. Não existia isso, ela estava sendo escrita. Existia o Antigo Testamento. Só que o Novo Testamento, que é a teologia do Antigo Testamento sistematizada, não existia. Então a igreja estava distribuída. E Satanás estava perdendo terreno. Para falar a verdade, ele também nem sabia como agir. Porque aquilo também era novo para ele. Amém ou não amém? Aquilo que acontecia só com os profetas. Então você tinha lá em Israel um Elias, era só um. Agora eram vários. Imagina a cabeça de Satanás. Ele estava maluco. Que ele falou, agora já não sei mais nem para onde ir. Isso tudo aconteceu porque eu estava falando da glorificação de Jesus. Foi. Que eu falei que foi um evento, coisa e tal, e aí fui falar lá, era isso. Isso, então. Aí Jesus disse, olha, eu enviarei, o meu Pai enviará o Consolador, mas é necessário que eu seja glorificado primeiro. Então Jesus vai ser glorificado, vai acontecer esse evento todo. Enquanto isso aqui na terra, estava passando Atos, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, 14, 15. Não, muita coisa acontecendo. Aquela história do Matias. Estava tudo isso acontecendo aqui na terra. Enquanto a festa estava rolando lá no céu. A coroação de Cristo. A glorificação dele. Porque ele ainda não tinha sido glorificado. Ele ainda estava com o corpo ressurreto. Só que não era glorificado, era somente imortalizado, porque tinha acabado de ascender aos céus. Amém ou não amém? Eu tinha no meu tablet. Meu tablet justamente hoje não veio. Eu tenho uma imagem renderizada, segundo as escrituras, de como seria a imagem de Jesus. Então aquele homem
com o cabelo branco, com o olho de fogo, com um manto, e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não estava com essa imagem ainda. Ele estava lá com aquele corpo que ele levou. Entrou lá com a veste salpicada de sangue. Quem é este que vem de Edom, pisando sobre o lagar com a veste salpicada de sangue? Foi assim que ele entrou. Amém? Então aí vai acontecer a festa, vai acontecer aquilo que Daniel diz, foram postos uns tronos, eis que eu vi aqui. Aí foi a coroação. Depois que ele é glorificado, aí o Espírito Santo desce à terra. Amém? A gente acha que tudo é assim. E como a gente lê a Bíblia e as coisas elas acontecem de um versículo para o outro, a gente acha que é rapidinho também. Não, mas não foi assim. Passaram dias, passaram meses. O Pedrão foi lá e escolheu Matias sem ninguém mandou ele escolher o Matias. Ele foi lá e escolheu o Matias como apóstolo. Tinha que esperar o Espírito Santo descer, não esperou. Jogou na pedrinha. Não é? Enfim. Então, era necessário que o discernimento de espíritos. Por quê? Porque a igreja ela ainda era um embrião. Cheia do Espírito Santo, cheia do agir de Deus, cheia da manifestação dos dons. Só que Satanás começou a colocar doutrinas. Lembra que Paulo vai falar que eles começaram a criar dissensões entre eles. Por quê? Porque Apolo ensinava, né? Paulo ensinava, então eles começaram, não, mas aquele que acontece até hoje na igreja. Não, eu gosto mais do Paulo. Eu gosto do Apolo. Não, eu sou do Apolo. Não, eu sou do Paulo. Não, eu sou do ancião fulano. Eu prefiro o irmão X. Não, esse eu não gosto. Esse eu não vou com a cara. Então, Satanás começou a entrar na igreja e começou a colocar doutrinas na igreja como se aquilo fosse de Deus. É por isso que é necessário que Paulo fique viajando para lá e para cá. Às vezes a gente não entende, por que Paulo fica viajando e não sei o que, 7 viagens, e foi para Roma, e foi para cá, e foi para lá. Por quê? Porque ele precisava visitar as igrejas para poder entregar a doutrina para a igreja. Que ele recebeu diretamente de Jesus. Então ele tinha que ir lá entregar para a igreja. Ei, vocês estão fazendo isso. Então ele, claro, óbvio, ele... Sim, esse era o chamado dele. Então ele tinha que ir até as igrejas e falar: ei, vocês estão fazendo tudo errado, não é assim. É óbvio que ele deixava líderes, ele deixava apóstolos. Então ele ia numa igreja, fundava a igreja e deixava ali um apóstolo, um pastor, um mestre, e virava as costas e ia, agora eu vou voltar para Roma. E aí chegava em Roma e o que acontecia? Os apóstolos que ele tinha deixado um exemplo lá em Corinto mandavam cartas para ele. Olha, o negócio aqui tá ruim, viu? Tá acontecendo isso. Aí ele mandava cartas. Aí tá aqui a primeira carta aos Coríntios. Ele mandava cartas. Não, vocês estão fazendo isso. Não é assim, é assado, a respeito dos dons e tal. Não conseguindo pegar? Está surgindo no meio de vós falsos pastores, está surgindo no meio de vós falsos profetas, está surgindo no meio de vós falsos mestres. Aí ele vai falar sobre o discernimento de espíritos. Por quê? Porque ele não podia estar em todos os lugares. Assim como o pastor Vitor não pode estar em todos os lugares, assim como o pastor Érico não pode estar em todos os lugares, assim como não. Então vocês têm que ter o discernimento daquilo. Para que vocês possam discernir. E eu não estou falando só de doutrina, nós já vamos adentrar mais no discernimento de espírito. Eu não estou falando só de doutrina. Porque a palavra que ele usa aqui, nós lemos o texto de 1 Coríntios 12, 10? Não, né? Leia aí para mim alguém, em nome de Jesus. 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 10. Deu outro a operação do paradigma, e a outra a profecia, e a outra o dom do discernir dos espíritos, e a outra também a dar línguas, e a outra a interpretação das línguas. Isso. Então, essa palavra discernir espíritos é a palavra grega shor.
A raiz etimológica dessa palavra está ligada com a possibilidade de distinguir as operações, se são do Espírito Santo ou se aquilo é de espíritos malignos enganadores. Ou seja, qual é o espírito por detrás daquilo? Aquilo o quê? Doutrina, palavra, conversa, leitura, tudo. Lembra que eu falei, não sei se eu já falei para vocês, não sei se vocês se recordam, que por detrás de toda manifestação artística há um espírito? Sim, falou da Beyoncé. Por detrás de toda canção, por detrás de toda música, há um espírito. Por detrás de toda literatura, por detrás de qualquer livro, há um espírito. Por detrás de um quadro, por detrás de uma pintura, há um espírito. Por detrás de uma conversa, por detrás de uma palestra, por detrás de um treinamento, de uma formação, há um espírito. Um espírito bom ou um espírito mau. É por isso, eu já falei, agora eu lembrei que o meu filho perguntou para mim uma vez: pai, eu posso ouvir o Coldplay? Lembra que o Coldplay teve aqui, uma banda americana aí? Ah, mas é porque a música deles é uma música bonitinha, fala de amor e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não posso dizer para você que é pecado ouvir Coldplay, ou ouvir sertanejo, ou ouvir, sei lá, qualquer tipo de canção aí mundana que você quiser ouvir. Não posso dizer que é pecado, não posso. O que eu posso te dizer é, você sabe qual é o espírito que está por detrás dessa canção? Qual é a probabilidade de uma canção mundana ter um Espírito de Deus por detrás? É grande ou é pequena? Agora, se você sabe qual é o Espírito que está por detrás da canção do Coldplay, e se você tem certeza que o Espírito que está por detrás dele é um Espírito de Deus, amém, pode cantar, ouvir, pôr no teu carro, não tem problema. Como é que a gente sabe? É quando nós estamos a ouvir uma música do mundo. Roberto Carlos, vamos falar aqui. Robertão, todo mundo conhece Roberto Carlos, é meu nome, hein? O brasileiro lá, músico, cantor, famoso e tal. Ah, mas a música do Roberto Carlos só fala de amor. Amém! Não estou dizendo que ela é do diabo só por conta disso, mas a pergunta que eu te faço é, qual é o espírito que está por detrás da canção? O que o levou... Por exemplo, existe uma banda, vou falar daquilo que eu conheço. Existe uma banda brasileira chamada Legião Urbana. É uma banda assim, boazinha, bonitinha, os meninos falam de amor, etc e tal. Sim, olha aqui, presta atenção. Aí tem várias canções deles que falam de amor. Lindas, lindas, porque o rapaz que escrevia era um gênio, era um poeta. Canções lindas. Só que ele era homossexual. Inclusive morreu de HIV porque era homossexual. E as canções que ele escrevia eram para os amantes homossexuais dele. Agora, fala para mim, qual que é o espírito que está por detrás dessa canção? Assim, é meio óbvio. Agora eu vou cantarolar aquilo? Sem saber? Não posso. Então, consigo compreender? Então, o que a igreja faz? O que a igreja faz? Nesse caso da música, por exemplo. O que a igreja faz? A igreja já não ouve. Por quê? Entre saber e não saber e cantarolar algo que tem um demônio por detrás, prefiro não ouvir nada. Prefiro só ouvir música cristã. Ah, mas por detrás da música cristã pode ter um espírito maligno? Pode! Só que qual que é a probabilidade?
É grande ou é pequena? É por isso que eu falo. música também. É por isso que eu falo. Sou eu, Eric Santana. Se eu fosse pastor de igreja, no meu grupo de louvor, são canções selecionadas, à risca. Porque tem canções hoje que você não sabe se aquela canção é para Deus ou se aquela canção é para a gaja que se separou do rapaz, que ele ama. Você não sabe porque ela não fala de Deus, ela não fala de Jesus, ela não fala de nada. E uma levada muito bonita, e tu, tem aí. Exatamente. Vocês estão conseguindo compreender? Por detrás de tudo há um espírito. Vai por mim. E olha aqui, eu escrevi isso no meu livro. Você adora um demônio e ele não se preocupa se você sabe que está adorando ele ou não. Ele não liga. Porque só o Espírito Santo precisa do teu culto racional. Lembra que Paulo vai falar? Entregai os vossos corpos, mente e espíritos, que é o vosso culto racional. Ou seja, o Espírito Santo precisa que você o adore sabendo quem ele é. Os demônios não. Eles não estão preocupados se você os adora sabendo ou não. Eles te roubam a adoração. É por isso, pastor, que hoje a gente vê aqui, não sei se tem tanto, mas lá no Brasil há muitos shows gospel. Junta multidões e multidões. Aí eu pergunto, as pessoas saem de lá mudadas, transformadas? A minha mãe costumava dizer ir ao cinema, por exemplo, ou ir a um desses shows de música, Deus não estava lá. Se vamos à igreja, Deus está cá. Se vamos para esses sítios onde a maior parte das pessoas, se não todas, são pessoas do mundo, Deus não está lá. Portanto, se a gente vai porque quer ir e se acontece alguma coisa, a responsabilidade foi nossa. O que acontece é o seguinte. Jesus disse, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vou dizer o mundo ideal. Vamos falar aqui no mundo ideal. No mundo ideal, nós temos maturidade espiritual suficiente. No mundo ideal, não estou dizendo que é isso que acontece. Nós teríamos que ter maturidade espiritual suficiente, olha aqui onde eu vou chegar, para irmos até lá, não sermos contaminados e ainda trazer pessoas de lá para cá, no mundo ideal. Olha só o que Paulo diz. Eu me fiz de judeu para conseguir converter o judeu. Eu me fiz de pobre para converter o pobre. Eu me fiz de inculto para converter o inculto. Eu me fiz de grego para converter o grego. O que ele está dizendo? Eu tenho maturidade espiritual suficiente e eu sei quem eu sou em Cristo. O suficiente para ir em qualquer lugar e não me contaminar com o que há lá. E mais ainda se vacilar, se o inferno bobear, eu ainda trago uns 3 de lá para cá. É o que ele quer dizer. Só que podemos ir, não tem problema, não podemos ir, não tem problema. Só que assim, você vai ser contaminado, você vai se sujar, você vai influenciar. Eu estava comentando com a irmã Fátima, eu vou a Roma amanhã. Ali é a cidade da idolatria, nós sabemos disso. Só que eu tenho maturidade espiritual suficiente para ir até lá e não adorar santo nenhum. Você está conseguindo compreender? Assim como Paulo. E a Atenas, lembra aquele Atos do capítulo 17? Que ele passeava pelas ruas de Atenas e via os deuses. Porque lá em Atenas tinha uma rua, que era essa rua por onde ele passou, que tinha de um lado, a cada 5 metros, tinha uma estátua de um deus grego e do outro também. E ele caminhava por essas ruas e ele via os deuses
dos dois lados da rua. Há idolatria maior do que isso? E ali ele estava, e ali ele pregava, e ali ele falava de Cristo. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu estabeleço os meus limites. Eu, Eric Santana, não, por exemplo, tá? Não canto música mundana. Nenhuma. Não ouço, não canto. Não, na minha casa, não. Na minha casa não há quadros de pintor, não há. Não há. Na minha casa, qualquer coisa que entra lá está repreendido. Papai Noel, Pai Natal, que está subindo, não sei o que, doente, é demônio, é fogo nele. Você consegue compreender? Porque eu sei o espírito que está por detrás daquilo. Imagem de escultura, um negocinho, olha, eu não sei se aqui em Portugal é comum isso, mas lá no Brasil é muito comum. As pessoas abrem assim o Salmo 91 e deixam assim a Bíblia aberta no Salmo 91. Colocam assim num trocinho, bonitinho, coisa e tal, é proteção. Isso é um ídolo. Você transformou a Bíblia, um livro, com páginas que eu posso rasgar, num ídolo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Você consegue compreender? O espírito que está por detrás disso, desse ato, é um espírito de idolatria. Esse é o discernimento que o cristão tem que ter. Estão conseguindo compreender? Olha aqui, eu falei de música, falei de arte, mas falei de um simples ato de você pegar a Bíblia e colocar ela lá em cima da tua mesa abertinha no Salmo 91. Pergunta, mas por que a Bíblia está aberta no Salmo 91? Ah, não, é porque é o Salmo de proteção, né? Não é? Salmo 91? Aquele que caminha no esconderijo do Altíssimo, o Salvador Onipotente descansará, né? Ou o Salmo 23. Aqui tem pessoas que têm, eu não sei se vende aqui, né, irmã? Assim, uma flâmula com o Salmo 23 escrito, e aí coloca na parede. Olha aqui, na minha casa, eu vou falar de mim, não há nada disso. Tem problema eu ter, pastor? Não tem problema você ter, mas você saiba que por detrás daquilo, provavelmente, há um espírito de idolatria. Ele pode te afetar? Não. Mas olha aqui para mim. Você sabe que há um espírito de idolatria por detrás disso. Ele pode não te afetar, mas você vai deixar ele dentro da tua casa para quê? Vai ficar brincando com o demônio? Não, fala sério, meu irmão. Pega isso aí e joga fora. Some com isso da tua casa. Amém ou não amém? É sério ou não é? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Olha, eu separei aqui. Ao final a gente entrega para vocês, tá bem? Alguma dúvida? Tá bom, a gente já começou qualquer coisa aqui hoje. O Espírito de Deus nos ilumine. Amém. Eu gostava de ouvir música até lá portanto, nas carreiras. Uhum. Eu gostava de ouvir essa música e hoje não diz nada. Eu, por exemplo, em casa dos meus patrões, ela anda sempre com música atrás. Sempre vai para o banho, vai para fazer as cirurgias, ela anda sempre a dizer, Georgina, liga a rádio, põe música. Não diz nada aquilo. Sim. Não faz nada. Sim, essa é a mudança do Espírito Santo. É assim. Sim. Aquilo que eu disse, a gente tem que ter maturidade o suficiente para também não ser contaminado quando há. Que nem, por exemplo, às vezes eu pego o carro da empresa e vou com o carro da empresa para qualquer lugar.
E aí o rádio tá ligado ali, mas não tem as minhas músicas, não tem, é o carro da empresa. Então vai na rádio ligado, lá na qualquer uma dessas aí, RFM, sei qualquer uma delas. E toca músicas do mundo. E toca músicas que por detrás delas tem espíritos malignos. E aquilo, eu estou ouvindo aquilo, estou tudo a conduzir. Isso vai, vou para o inferno por causa disso. O pastor está ouvindo música do mundo. Não, nós também temos que ter maturidade suficiente. Agora, eu não vou, por exemplo, na minha casa, no meu momento de tranquilidade, pera lá, vou pegar aqui uma música do Tony Carreira, e sentar e ficar ali contemplando, admirando aquilo. Não. Tô no shopping toca música, né? Então você tá caminhando no shopping ali, a gente gosta muito de shopping, a gente vai muito, a gente costuma dizer que a gente é piolho de shopping, a gente adora shopping. A gente gosta de shopping, a gente adora shopping, então a gente fica lá horas e vai, e come, passeia, leva as crianças para ver as coisas, os brinquedos, a gente fica horas no shopping tá tocando música, e música do mundo, aquilo não vai me afetar. Estão conseguindo compreender? A gente tem que ter essa maturidade. No autocarro, meus irmãos, assim como todas as outras coisas do mundo, nós somos bombardeados a todo momento com essas influências malignas e mundanas. Por isso que eu disse, Jesus disse ao Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Mas deixa eles lá no mundo. Então nós temos que ter essa maturidade. Amém ou não amém? Não somos do mundo. Nos relacionamos com essas coisas às vezes, mas somos maduros o suficiente para rejeitá-las e não nos contaminar com elas. Um dos lugares que eu mais gosto de visitar, e que graças a Deus eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, é no Museu do Louvre em Paris. Adoro. E eu não tenho dúvida que tem muitas coisas ali que há espíritos malignos por detrás. Esculturas e pinturas e aquela coisa toda. Só que eu posso me dar o luxo de, pela minha maturidade espiritual, não ser contaminado por aquilo que está ali. Tá bem? Então temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão também a gente corta tudo, né? Virei crente e virei chato. Não pode ser assim, né? Nós somos crentes, mas nós somos influência, nós não somos influenciados, exatamente. Agora, o que é sério é sério. Eu também não vou adorar demônio. Amém? Mais alguma dúvida? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Dá uma glória a Deus aí. Vamos partir para a nossa parte final. Vamos entregar nossa oferta ao Senhor, aquilo que nós temos separado para Ele. Você já separou lá na tua casa, né? Amém? Eu já te ensinei. Pode parar lá, filho. Eu já te ensinei, né? A sua oferta você prepara ela lá na tua casa, antes de vir. Já separa ela.